Oi, gente! Bom, como eu tinha combinado com vocês, tinha prometido, eu vou fazer o vídeo falando hoje a respeito de luto. Na semana passada não deu muito certo, mas enfim, a Pantufa vai vir aqui provavelmente me ajudar a fazer aí o vídeo. Inclusive foi ela que comeu meu fone, né? Só queria dizer isso, mas tudo bem. Bom, gente, falar a respeito de luto, como os animais lidam com o luto, quais são as fases de luto nos animaizinhos, como eles passam por esse período. Assim como nós humanos temos aí 6 fases do luto, os animais também. Eles não têm todas essas fases, mas eles também sentem a falta de um amiguinho que partiu, né? E eu quero dedicar esse vídeo a 2 pessoas muito queridas. Uma é a Cris Ruiva, que recentemente perdeu aqui do nosso plano, né? Teve a partida do Guto, um gatinho de 10 anos, e a Gabi e a Nala, que recentemente tiveram a partida da Liva. E aí ficaram elas e o Zequinha tá passando por todo esse processo porque é bem recente. Então, como eu falei, além do que a gente passa emocionalmente, o quanto o luto por si só dá um vazio, fica aquela lacuna dentro da gente. Muitas vezes a gente tenta compreender a todo instante, buscando justificativas, principalmente quando é uma morte assim rápida e às vezes a gente não consegue emocionalmente se preparar. E eu acredito que socialmente a gente não é educado para isso, né? A gente não é ensinado a lidar com o luto, mesmo sendo a única certeza que a gente tem. É sempre ficado de lado, tem sempre um peso quando fala a respeito do luto. E todo esse tabu e esse peso que acaba sendo carregado com essa palavra dificulta a nossa comunicação. Então a gente humano fica com dificuldade de conseguir conversar, de conseguir se abrir, de conseguir ser ouvido também e ser compreendido nesse momento. E a gente às vezes não consegue entender também o que os nossos animais, né, querem dizer pra gente, né? Quando a gente fala de luto nos felinos, nós temos pouquíssimos estudos, comprovações dizendo, olha, eles se sentem assim, assim, eles passam assim, assim, dessa forma. Mas eu acredito plenamente na ciência e acredito mais, né, que além da ciência tem tudo que permeia aqui o nosso estar aqui, o nosso universo, o nosso momento. E nos estudos mostram pra gente que os gatos passam por 3 fases do luto. Antes de tudo, eu quero dizer a respeito de uma antropóloga. Ela chama Barbara J. King e ela tem um livro falando a respeito de como os animais, de como é o luto nos animais, não só nos gatos. Nos gatos tem até pouquinha informação, mas tem assim uma gama de informações em todas as espécies, tipo nas baleias, os cetáceos, como eles lidam com o luto. E quem tiver a oportunidade de ler, dá para baixar pelo Amazon e dá para comprar também o livro. É muito bacana. E além de tudo, ela tem também um TED Talk que eu coloco para vocês, quem quiser assistir. É muito bacana. Acho que a gente amplia a nossa ideia do que é o luto, né? A gente vai quebrando alguns paradigmas, algumas coisas que vão limitando a gente vai ampliando e conseguindo se ajudar e ajudar o próximo também, principalmente nessa situação. Pois bem, como que os gatos lidam com o luto, né? Como eu falei, o luto para os gatos, ele é meio que categorizado, dividido aí em 3 fases. A primeira fase é a fase da inquietação. Então é a fase que o gato fica atrás da gente, o gato fica às vezes vocalizando pela casa, ele fica indo até onde o gatinho que partiu, o amiguinho dele, ficava, né? Ele fica assim, inquieto como um todo, muda essa rotina comportamental. E aqui eu tô dizendo de gatos que se dão bem, mas às vezes numa estrutura social de felinos, tem vários gatos que convivem junto e não necessariamente o gato que partiu é o gato amigo de todo mundo, mas ele tem uma importância nessa sociedade familiar felina. E quando ele parte, tem aí uma ruptura nessa sociedade, né? Então os gatos que ficam têm que se reajustar, têm que se rearranjar diante desse fato, né?
Provavelmente os gatos que são mais próximos desses gatinhos sentem muito mais, mas não significa que os gatos que não são tão amiguinhos, ficam tão pertinhos, sabe? Dorme junto, se lambe, fica se esfregando, de que eles não sintam. A gente não consegue mensurar o quanto eles sentem, mas nós sabemos que eles sentem, né? Porque tem uma relação formada nesses grupos. E a primeira fase, ela é resumida dessa forma. A segunda fase é a fase que eles chamam de reclusa. É a fase que o gato, ele fica mais tempo dormindo, de que ele evita um contato social. Então, se ele era um gato que ficava mais participativo, ele fica mais no canto dele, né? Ele pode procurar locais mais de solitude, né? De solidão. Né, um local de ficar mais alto ou de ficar mais tempo na toquinha, mas de não ser tão participativo como ele era, né? E se já é um gato que dormia bastante, nessa situação é um gato que dorme mais tempo ainda. Ele pode mudar os locais que ele dormia, mas ele vai ficar mais tempo recluso, ele vai evitar um contato assim com os humanos ou com os outros gatos que ficam junto com ele, né? E por último, a terceira fase, eles classificam como a fase da aceitação, que é a fase de meio que a vida tem que seguir, né? E acho que essa fase de aceitação é uma fase dolorida muito mais pra gente, porque nós buscamos o tempo todo respostas, pontos finais que sejam claros e óbvios na nossa perspectiva individual, né? Então é como se fosse tipo, é um ponto final para mim, né? Esse ponto final não é o mesmo ponto final para o outro que às vezes convive comigo. Então a fase do seguir em frente é difícil pra gente, é mais difícil pra gente. E eles vão lidando com isso. A parte ambiental, todo esse contexto de estarem lutado, né, os gatos vão sentindo tudo isso, porque o nosso comportamento muda. E como eles fazem toda essa leitura nossa de expressão facial, postura corporal, eles percebem que tem alguma coisa ali que está fugindo do habitual, né? Além de não ter a presença física daquele outro gatinho, mas ainda ter uma marcação olfativa, tem o nosso comportamento que muda. E não tem como falar, meu comportamento não mudou. É impossível, não tem como você ficar apático diante da partida de um animalzinho. Porque ele parte da nossa família, né? Tem estudos até bem recentes que mostram a relação, a importância de que os animais, os gatos e os cães têm com os humanos, a proximidade, o vínculo que é estabelecido. E às vezes é um vínculo muito mais próximo, muito mais sincero, muito mais verdadeiro do que às vezes com um outro humano, um parente, um colega, enfim. Então, a nossa realidade hoje é que os bichinhos estão cada vez mais próximos da gente, né? Eles dormem na nossa cama. Quem você convida para dormir, tipo, na sua cama, para entrar na sua casa e dormir na sua cama, né? Quem convive com você a ponto de ter essa ligação, esse vínculo, essa proximidade e essa intimidade também, né? Você não abre a porta da sua casa e deixa qualquer pessoa entrar lá dentro. E o gato tá ali o tempo todo junto com a gente, o cachorro tá ali o tempo todo junto com a gente. Então, essas fases de luto, embora a gente não consiga estabelecer quanto tempo vai durar cada uma delas, né, e elas não são lineares, né, ele passou pela primeira fase e ele tem que passar pela segunda e tem que passar pela terceira. Às vezes não, mas nós sabemos que existem essas modificações comportamentais que a gente tem que ficar de olho como humano responsável, né? Principalmente, gente, em relação à parte do apetite, porque o nível de atividade tende a diminuir e a gente vai ficar de olho também. Mas se esse gato deixar de comer, né, a gente começa aí a desencadear um problema clínico. Então, ficar muito de olho nessa parte, se ele tá comendo, se ele tá usando a caixinha direitinho. O que ele prefere? Ele tá preferindo ficar mais tempo junto, aquele tempo de qualidade, só, sabe? Só tipo, tô junto aqui, mas eu não quero carinho, eu não quero brincar, eu quero só estar junto aqui em silêncio, né? E a gente conseguir identificar tudo isso. Eu compreendo de que isso é difícil, porque ao mesmo tempo que tem a situação do luto, tem 1,5 milhão de coisas acontecendo ao nosso redor, né? A nossa vida vai seguindo em frente, mesmo com essa situação. Então, tem momento que é mais conflitante, tem momento que é mais dolorido, mas tentar
viver meio que um dia de cada vez, porque tem dia que você vai estar melhor, tem dia que não vai estar. Tem dia que vai estar tenso, tem dia que vai estar difícil, tem dia que vai estar pesado, tem dia que você tá triste, tem dia que nada colabora e tem dia que tá um pouco mais leve, né? E o estar de luto não significa que você tem que ficar completamente recluso e nem que você tem que ficar lá, nossa, tá tudo bem, gente, tô passando e ok. Tem dia que não vai estar passando, vai estar passando, mas não vai estar ok. E tá tudo bem conseguir compreender isso, né? De que o estar de luto, estar enlutado é uma parte do que a gente está passando diante da vida, né? E é uma parte do que os nossos gatinhos estão passando diante da trajetória de vida. E tem muitas coisas, como eu disse, acontecendo e a gente tem que lidar com essas coisas também. Conseguir separar, sabe? Dar uma destrinchada, né? Tá tudo bem, tá de luto, tá tudo bem que hoje o dia tá uma bosta, eu não vou conseguir render o máximo, e tá tudo bem também o dia que eu conseguir render, colocar o tá tudo bem nessa situação, diminui o peso, diminui a, a dor de tudo isso. Cada um tem o seu período para conseguir meio que tipo, metabolizar, sabe? Digerir a situação do luto, porque cada luto representa uma informação diante de um contexto familiar e cada gatinho passa para um outro plano dentro do que eu acredito de uma forma, e às vezes é uma forma muito abrupta, é uma forma muito rápida, e mais uma vez a gente tenta buscar explicações para tudo, né? E então eu falei um monte de coisa da gente, mas além dos nossos gatos passarem por, né, esses 3 períodos, não de forma linear, o que a gente pode fazer para contribuir com os nossos gatos? Não inventar de mudar as coisas, gente. Os gatos são completamente de rotina, então não ter aquele amiguinho ali já mudou bastante a rotina dele, já mudou muito o contexto. Então, assim, não inventar, eu vou, sei lá, pintar a casa e vou trocar os móveis de lugar e vou redecorar tudo, porque isso pro gato pode piorar a situação. Então, tentar, por mais dolorido que seja, passar por esse momento, sabe? Encarar e falar, não, eu vou passar por isso. Com dor, eu vou passar porque eu preciso passar por isso. Eu preciso passar para conseguir seguir para a próxima fase, né? Não mudar as coisas de lugar, deixa ainda as coisas do gatinho que estão lá, porque quando você tira de uma vez, para o gato que residente é mais frustrante, porque não tem mais a presença física, não tem, sei lá, o cheiro daquela caminha ou aquele brinquedinho que ele usava mais, mas a gente sabe que o potencial olfativo do gato ele é extremamente evidente. Então, ainda que pra gente, vou tirar aquela caminha, tirar aquilo, para os gatos aquilo ainda vai estar no ambiente, né? Então, deixa, respira fundo, deixa aos poucos essas fases irem passando. O principal, acho que desse vídeo como um todo, é compreender que você não tá sozinho, que o seu gato também passa por isso, né? E que isso não tem que ser mais uma preocupação diante da situação de luto, mas compreender que é como se fosse uma parceria, o que você tá passando emocionalmente, tudo que tá acontecendo aqui dentro e fisiologicamente também, que lá na vidinha dele também tá acontecendo e que vai ser um dia de cada vez. Então, respirar fundo e ir seguindo com calma, não se cobra demais, porque não vai dar certo. É melhor esperar, aprender a lidar com isso, encarar de frente é mais fácil, né, da gente conseguir metabolizar e passar por todo esse período, seja lá o tempo que ele tiver que durar. E saber que não tá sozinho, né? A gente ter uma rede de amigos, uma rede de apoio de pessoas que já tenham passado por isso e que compreendam o que você for falar, que ouçam o que você for falar, sabe? Estar bem cercado é muito importante também, gente. E eu vou colocar para vocês as informações de onde eu pesquisei tudo isso, que eu tornei essa conversa fluida. Quem quiser saber um pouquinho mais a fundo, também vai poder acessar isso. E de forma bem resumida era isso que eu queria que eu queria partilhar com vocês hoje, gente. Muito obrigada e eu desejo que vocês tenham força para passar por esse período. E para as meninas, um grande beijo no coração de vocês, vocês não estão sozinhos. Tchau, gente.